Olá, tudo bem com vocês? Saudações a todos. Seja muito bem-vindo ao meu humilde canal. Meu nome é César. Hoje, 14 de junho, eu desejo a você um excelente sábado. Bom, neste vídeo, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre Isaías 14, O capítulo 14 de Isaías, Este capítulo é onde a tradição religiosa ela recorre, a esse capítulo. Geralmente os líderes religiosos, quando eles estão em suas homilias, eles estão ali diante do púlpito, eles dizem às pessoas, aos seus ouvintes, que Satanás caiu do céu. Então eles usam o capítulo 14 de Isaías e os versículos 12 em diante. Ali eles falam que houve... Eles começam a fazer um link, Eles linkam as escrituras. Pegam Isaías 14, linkam com Ezequiel 28, e que por sua vez linka com Apocalipse 12, que fala da guerra no céu, Mas o assunto agora é Isaías 14. Vamos falar um pouco sobre isso, Vamos descortinar. Agora que nós estamos fora, daquilo que a tradição religiosa nos ensinou, então agora nós vamos ler esse capítulo de Isaías, Vamos ler esses versículos e vamos ver o que nós podemos extrair. Que tipo de informação nós podemos extrair. Com quem que o profeta Isaías estava falando e qual é o contexto ali que está inserido ali. Então, ou seja, vamos ler fora do viés religioso, fora daquilo que a tradição religiosa nos domesticou, certo? Então vamos fazer uma crítica textual acerca disso, E para início eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Nós vamos fazer diversas comparações, para ver o que de fato o profeta Isaías a que ele está se referindo. Então, a você que está nos acompanhando este vídeo, irá se deparar com esse vídeo, pegue aí a sua Bíblia e nos acompanhe, tá certo? Então, vamos aí. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Veja aí o que diz. Como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora, como fostes atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Irei me estabelecer, isso aqui é uma mesóclise aqui. Irei me estabelecer na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Então, são estes os versículos, que é muito utilizado pela tradição religiosa quando o assunto é o diabo. Na justificativa de tentar convencer as pessoas da existência de um ser angelical que um dia quis medir forças com Deus, o sistema religioso então se recorre a essas passagens,
Principalmente aqui quando ele diz, né, que iria subir até o céu e estaria acima das estrelas de Deus, né? Então isso aqui, essa passagem, ela é muito usada pelos líderes religiosos. Quando não usam essa passagem, eles usam o capítulo 28 de Ezequiel. Ou quando não, usam o capítulo 12 de Apocalipse, que fala de uma guerra entre Miguel e o dragão, né? Mas o assunto aqui agora é Isaías 14. Esses versículos aí esses capítulos, né? Principalmente o capítulo 12 de Isaías, de Apocalipse, talvez aí posteriormente eu possa fazer um vídeo comentando acerca desses assuntos também, né? Então o que acontece? Nós devemos entender o contexto disso aqui. Isso aqui está dentro de um contexto. Então, para que nós possamos entender um pouco o contexto, é necessário que vocês, antes de ler o capítulo 14, eu peço a vocês, né, você que está acompanhando o vídeo, faça uma leitura do capítulo 13 de Isaías, porque esse capítulo 14 é uma continuação. Eu já comentei aqui em outros vídeos acerca do capítulo 13 de Isaías, né? O capítulo 13 de Isaías, ele fala da queda do Império Babilônico. Quando a Babilônia, ela cai na mão dos reinos dos Medos, né? Quando ela cai nas mãos dos Medos, que o rei Ciro, ele estava na liderança dos Medos, e o rei Ciro conquistou, então, o Império da Babilônia, né? Então, o que acontece? O capítulo 14 é a continuação. Só que no capítulo 14 seria a queda do rei da Babilônia. O rei da Babilônia iria cair nas mãos dos Medos, ele iria ser morto. Então agora nós vamos voltar no versículo 1 e nós vamos ler alguns versículos e para procurarmos entender o contexto. Vamos primeiro nos situar. Vamos ver o que o profeta Isaías quis dizer com tudo isso. Então vamos ao versículo 1 desse mesmo capítulo. No capítulo 14, nós temos aqui um subtítulo, né? Uma epígrafe. Olha o que me diz a epígrafe. Fim do exílio. Então aqui você já começa a entender que ocorreu o fim do exílio. Que exílio seria esse? Era o exílio que foi profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias profetizou que o povo judeu iria permanecer por 70 anos nas mãos do Império Babilônico. Então aqui seria praticamente o fim. Então você já começa a entender o contexto. O capítulo 13 narra a queda do Império Babilônico. E aqui, em consequência disso, o fim do exílio. Olha lá, Isaías 14, 1. Com efeito, Yahvé mostrará compaixão para com Jacó. Ele voltará a escolher a Israel, estabelecê-los-á em seu território. O estrangeiro se unirá a eles, fazendo parte da casa de Jacó. Povos os tomarão e os trarão à sua terra. A casa de Israel os submeterá na terra de Yahvé, fazendo deles servos e servas. Reduzirão ao cativeiro aqueles que os tinham feito cativos, e dominarão aqueles que os tinham oprimido. Agora, preste bem atenção a partir desse versículo 3 em diante. A epígrafe, o subtítulo já me diz, a morte do rei da Babilônia. Então, a partir daqui, o profeta vai descrever
a morte do rei da Babilônia. Versículo 3. E sucederá no dia em que Yahvé te der descanso do teu sofrimento, da tua iniquidade e da dura servidão a que foste sujeitado, que entoarás esta sátira a respeito do rei da Babilônia. Certo? Então aqui você já começa a entender o seguinte: Yahvé haveria de dar descanso. Ele daria descanso o quê? A Israel. Então, ou seja, esse descanso é praticamente o fim do cativeiro da Babilônia. Então, quando aquele cativeiro babilônico chegasse ao fim, né, quando aquela dura servidão chegasse ao fim, olha o que o profeta diz: entoarás esta sátira a respeito do rei da Babilônia. Veja, o que seria entoar? Quando você entoa uma canção, você está fazendo o quê? Um cântico. É o mesmo que um cântico ou recitar. Então, isso aqui, que será lido daqui em diante, trata-se de um cântico eivado de sátira. O que é uma sátira? Uma sátira é praticamente o que? Você ridicularizar alguém, certo? Então, ou seja, o povo, uma sátira é praticamente um escárnio, ou uma zombaria. Então, ou seja, o povo então iria entoar este cântico zombando do rei da Babilônia. Então tenha isso em mente. Isso aqui nada mais é do que um cântico, que é o que? Entoado, ou que é recitado. Isso trata-se de um cântico, ou uma sátira, certo? É um cântico repleto de sátira, ou uma zombaria, um escárnio contra o rei da Babilônia. Então agora nós devemos ter isso em mente. Agora nós vamos ler alguns versículos até chegar no versículo 2. Olha lá o que diz. Como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? Então aqui você já começa a perceber que nesse cântico, nessa sátira, o profeta já usa o quê? De ironia. Ou seja, são perguntas irônicas aqui, ó. Né? Lembra? No nosso dia a dia a gente usa essas expressões, né? Por exemplo, quando a gente vai dizer assim: olha lá, cadê a valentia daquele homem? Aquele homem não era valente, ele não era o tal, olha agora como ele está. Então isso aqui é a mesma coisa. Aqui você já vê um tom de ironia. Olha, como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? Yahvé quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações. Quem era esse então que dominava as nações, que feria os povos? Este era esse aqui, ó, era o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, por intermédio do seu império, ele fazia todos esses feitos. Ele dominava os povos e dominava as nações. Inclusive, a própria nação de Israel estava sob o domínio deles. Então quem era esse então que com golpes intermináveis e que com ira dominava as nações, né? Perseguindo-as sem que pudesse deter? O mundo inteiro, os domínios onde a Babilônia exerceu seu domínio, né? O mundo inteiro repousa, está tranquilo. Todos rompem em gritos de alegria. Então agora o mundo estava tranquilo. Por que o mundo está tranquilo? Porque esse que era o dominador das nações foi vencido. Então por essa razão o profeta, em seu cântico, né, em sua sátira, ele diz isso, que o mundo estaria o quê? O mundo então estaria repousando, estaria tranquilo, porque o rei da Babilônia
que era aquele que agitava o mundo, foi derrotado. Continuando, todos rompem em gritos de alegria. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Então, ou seja, é aqui claro, né? Neste cântico, nesta sátira, o profeta usa uma linguagem figurada, né, chamada prosopopeia, né, que seria atribuir sentimentos humanos, sentimento ou sensações humanas a objetos inanimados ou até mesmo a animais. Então, ou seja, eles dizem que os ciprestes estavam se regozijando. Ou seja, claro, árvore nenhuma vai se alegrar, né? Então, isso aqui é um uso de uma prosopopeia. Então, os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Então, você vê que a presença dessa figura de linguagem já me mostra que isso aqui é uma linguagem o quê? Poética. É uma linguagem poética. Olha só, eu vou fazer questão de mostrar aos senhores que tudo isso que nós estamos lendo até aqui trata-se de uma sátira poética. Veja o que diz na Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje. Isaías 14:3. Vamos ler esses dois versículos na Bíblia na linguagem de hoje, né? Isaías 14, os versículos 3 e 4. Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor vai livrá-los da escravidão. A escravidão em que eles estavam submetidos na Babilônia, né? E assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem, olha lá, viu? É uma sátira, uma zombaria, ó. Zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Aí aqui então começa a poesia que nós estávamos lendo. Então você vê que isso se trata de uma poesia eivada de sátira, uma poesia de escárnio, ou seja, uma cantiga de escárnio. Então, voltando aqui a Isaías, capítulo 14, o versículo 8, eu mostrei a vocês que isso aqui é uma sátira poética, né? Então, agora, é por isso que vocês enxergam a presença dessas figuras de linguagem. A presença de prosopopeia, né? Que atribui sentimentos humanos a objetos inanimados, né? Aí ele diz, os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe aqui para pôr-nos abaixo. Ou seja, a queda do rei da Babilônia, né? Nas profundezas, o Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro. Para receber-te, despertou os mortos, todos os potentados da terra. Fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações, amado. Todos eles te interpelam e dizem: então, também tu fostes abatido como nós e acabastes igual a nós? Vê? O rei da Babilônia, então, no Sheol, né? Obviamente, claro, que isso aqui é uma linguagem figurada, você está diante de uma poesia, e numa poesia tem-se o predomínio de uma linguagem, o quê? Uma linguagem figurada, né? Uma linguagem conotativa. Então, vamos continuar no versículo 11. O profeta Isaías, continuando na sua cantiga de escárnio, olha o que ele diz: o teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo, os vermes formam um colchão, né? Os bichos te cobrem como um cobertor. Agora vem o versículo 12, finalmente. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como fosse atirado à terra, vencedor das nações. Então você percebe aqui que como caíste do céu, esse céu aqui não é o céu, a morada do Altíssimo,
esse céu aqui trata-se da posição de eminência, aliás, né? A posição elevada do rei da Babilônia. Trata-se do poderio. Então, ou seja, ele perdeu aquele poderio quando o império dele foi sucumbido pelos medos. Aí o profeta chama ele de estrela da alva. Então você vê que estrela da alva aqui é um adjetivo. Ele chama referente-se ao rei da Babilônia como estrela da alva e filho da aurora. E vencedor das nações. Então você vê que são expressões o quê? São expressões que atribuem características ao rei da Babilônia. Então isso aqui não tem nada a ver com o diabo. Olha só, sobrescrita aqui tem uma letra D, né? Veja aí o que diz, a letra D. Eu vou dar um zoom aqui. Sobrescrita aqui, ó. Peraí, deixa eu localizar. Tem uma letra D, né? Ó. Olha só, vamos na nota de rodapé, na Bíblia de Jerusalém. Veja o que diz o comentário acerca dessa passagem aqui. Veja aí o que diz o comentário, né? Ó, os padres interpretaram a queda da estrela da alva como sendo Lúcifer, como a do príncipe dos demônios. Então, ou seja, essa interpretação de que a estrela que cai do céu, a estrela da alva, é a interpretação dos padres, gente. Isso aqui, esse nome Lúcifer está no quê? Na Vulgata. Isso aqui é a Vulgata. O que seria a Vulgata? A tradução da Bíblia para a língua latina por Jerônimo. Então, essa palavra Lúcifer é uma palavra latinizada. Ela não consta nos originais. Não existe a palavra Lúcifer. Isso aqui, essa interpretação de que a estrela da alva que cai é Lúcifer, é a interpretação dos padres. Aqui está dizendo, ó. Então, ou seja, o catolicismo então adotou essa interpretação de que essa estrela é Lúcifer. E os protestantes acamparam essa mesma ideia. Olha, vamos ler essa mesma passagem na Bíblia hebraica e veja o comentário na Bíblia hebraica. É Isaías 14, versículo 12, na Bíblia hebraica. Olha o que diz. Como despencastes dos céus, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra, o que ditava sorte sobre as nações. Veja. Então agora aqui tem um número, né? Sobrescrita a palavra estrela, número 415. Agora preste atenção no comentário dessa passagem aqui nessa Bíblia. Vamos ler o comentário, ó. 415, Isaías 13, 12. Estrela da manhã. O nome Lúcifer não existe nas cópias originais. O nome encontrado é Estrela da Manhã. Outras versões traduziram da mesma forma, entre elas a Nova Versão Internacional e a Bíblia Hebraica e outras. Então você está vendo que esse nome Lúcifer, ele não existe nas cópias originais. Esse nome Lúcifer, ele só passou a existir na Vulgata, que é a Vulgata, a tradução da Bíblia para a linguagem latina. Esse nome aparece lá, mas nos originais não existe. Isso aqui foi invenção de Jerônimo. Entende? Então, continuando aqui, na cantiga de escárnio, né, do profeta Isaías, então ele fala, né, que o filho da alva, aquele que caiu do céu, isso aqui não tem relação nenhuma com Lúcifer, com o diabo. Isso aqui trata-se de um adjetivo que o profeta está atribuindo à grandeza do rei da Babilônia. Ele era o vencedor das nações. Por quê? Porque ele dominava todas as nações por intermédio da força do Império Babilônico. E olha agora o versículo 13. E no entanto dizias no teu coração, subirei até o céu, ou seja, ele iria se elevar.
Acima das estrelas de Deus colocarei meu trono. Irei me estabelecer na montanha da Assembleia nos confins do norte. Ou seja, a Babilônia ficava ao norte, né? Então isso aqui nada mais é do que a soberba do rei da Babilônia que o profeta Isaías está relatando aqui na sua sátira, no seu cântico, na sua cantiga de escárnio. Olha agora, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Então, ou seja, se isso aqui refere-se a um diabo, a um anjo que disputou forças com Deus, que cargas d'água esse anjo está fazendo na terra? Se aqui está dizendo que ele foi precipitado até o inferno, até o Sheol, até a sepultura. Se está dizendo isso, o que esse anjo está fazendo no mundo? Então por que os religiosos falam que o mundo jaz no maligno? Aqui está dizendo que ele foi precipitado ao Sheol. Então você vê que isso aqui não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com nenhum anjo caído, gente. Isso aqui é uma linguagem poética, isso aqui é apenas uma cantiga. Olha agora o versículo 16. O versículo 16 praticamente desmonta esse argumento que o sistema religioso usa para tentar justificar a existência de um ser celestial que mede forças com Deus. Olha lá o versículo 16. Isaías 13:16. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, perguntando: porventura é este o homem que fazia tremer a terra e que abalava os reinos? Olha aí. Porventura é este o anjo caído? É este o Lúcifer? É isso que está escrito aqui, gente? Não, está escrito que homem. E quem era esse homem? Era o rei da Babilônia, era ele que fazia tremer a terra. Não era ele que dominava todos os reinos, inclusive a própria nação de Israel foi vítima da opressão dos babilônios por intermédio desse homem, por intermédio do rei da Babilônia? Não era ele que abalava os reinos? Está aqui, ó. Que reduziu o mundo a um deserto e arrasou as cidades. Então tá aqui, gente. Só aqui, ó, você já consegue desmontar a farsa desse sistema religioso quando ele se utiliza do capítulo 14 de Isaías para dizer que ali se trata da queda de um anjo caído. Não, aqui é a queda de um homem. E que homem que era esse? Era o rei da Babilônia, tendo o seu reino dominado e a sua soberba sendo abatida. Está certo? Bom, está aí então, gente. Texto e contexto. Está aí desmontada, né? Mais uma farsa da tradição religiosa, né? Quando eles recorrem ao capítulo 14 de Isaías, na tentativa de justificar a existência de um ser angelical, você vê que, considerando o contexto, você percebe que ali não diz nada disso. Primeiro, já começa que isso que foi lido, o profeta diz que é o quê? Uma sátira. É um cântico, é uma cantiga de escárnio. Então, ou seja, é uma cantiga poética, escarnecendo do rei da Babilônia. Então você vê que o sistema religioso ele se utiliza de um cântico, uma cantiga de escárnio para justificar a existência de um anjo caído. Aquilo ali não tem nada a ver com profecia, gente, é um cântico. Se bem que os salmos, eles também são cânticos poéticos, tem uma linguagem profética no meio. Mas no caso aqui em Isaías 14, o profeta já é claro em dizer que aquilo ali trata-se de uma sátira direcionada ao rei da Babilônia. Ou seja, é um cântico zombando do rei da Babilônia, da queda dele, do orgulho, da arrogância desse rei que cai por terra. É apenas isso. Ali tem-se uma linguagem poética.
uma linguagem poética eivada de figuras de linguagem. Mas o cerne da coisa, né, a ideia central, é o quê? É escarnecer do rei da Babilônia. Por quê? Porque o orgulho dele, a arrogância dele estava sendo o quê? Abatida por Deus. Nada mais é do que isso. Tá certo? Bom, então o que eu tinha para arrematar era isso. Se você concorda, então você curta aí, compartilhe. E como sempre, né, como é de praxe, eu digo em todo final do vídeo: nós moramos em uma democracia. Em toda democracia há a pluralidade das ideias, certo? Então cabe a você que assistiu esse vídeo, faça aí o devido juízo de valor. Pegue aquilo que você aprendeu na tradição religiosa e aquilo que você viu no vídeo, coloque na balança e faça aí o devido juízo de valor. Tenha senso crítico, porque o intuito aqui é justamente isso, é despertar o senso crítico das pessoas, para que elas não fiquem refém apenas daquilo que a tradição diz. Então é necessário que ela tenha uma alternativa para ela poder comparar. Tá certo? Então eu fico por aqui. Eu desejo a você uma excelente tarde de sábado. Graça e paz. Um forte abraço. Eu volto em tantos outros vídeos.